pessoal, obrigado, viu? Então, só finalizando aqui a nossa breve oração, rezemos pedindo o auxílio do Espírito Santo, que o Divino Espírito Santo possa vir nos iluminar, né, nosso entendimento, as potências da nossa alma, as potências superiores, né, a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa memória, que Ele nos dê a graça de sermos instrumentos, né, daquilo que Deus quer falar a nós, daquilo que Deus quer fazer no meio de nós. Rezemos: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, né, mais uma vez. Obrigado aí pela presença de vocês. Deixa eu ver que tem algumas pessoas aqui que estão querendo entrar na live, aqui participar. Deixa eu só ver as notificações. Ok. Bom, como eu falei no início, a gente propôs fazermos três lives, né? Uma sequência de 3 lives aí, 3 semanas, para que a gente possa se preparar, né? Falar um pouquinho melhor sobre esse curso que nós estamos promovendo, né? Com vários professores, né? A maioria conhecidos de vocês, conhecidos nossos já tem um apostolado, um ministério já bem abrangente, né? Alguns deles têm até alunos fora do Brasil, enfim. O propósito, né? O porquê que nós estamos promovendo esse curso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. A gente vai falar no decorrer dessas lives, vai pegar alguns temas específicos para a gente trabalhar. Nós temos uma professora, né, que vai estar no curso conosco, que vai também participar de algumas dessas lives que a gente vai fazer aí dentro dessas 3 semanas que antecedem o início do curso, né? O curso ele vai ter início no dia 20 de julho e ele se estende aí até o dia 23 de novembro, né? Serão 2 sábados por mês, né? Então, no mês de julho, nós teremos 2 lives, 2 aulas, na verdade, né? Serão aulas ao vivo. Sempre as aulas acontecerão às 9 horas da manhã, né? Nos sábados. As datas especificamente estão dentro da plataforma lá, estão dentro lá do curso. No site de apresentação, nós não colocamos as datas especificamente, mas dentro da plataforma Santo Irineu de Lyon, nós temos uma página, que é a página do curso dos educadores católicos. Nós colocamos lá todo o cronograma, né, todo o conteúdo programático que está lá. Depois a gente vai estar compartilhando com vocês aí o link, né? Mas na verdade o link ele está, depois quando a gente finalizar essa live, vocês podem ir lá no link na bio e tá lá os links disponíveis para que vocês possam entrar no site lá na plataforma Santo Irineu de Lyon, ver o conteúdo programático, ver todo o cronograma, né, as datas, quem serão os professores de qual tema, tá bom? Então a ideia é a gente falar um pouquinho, né? Hoje nessa primeira live a gente vai falar um pouquinho sobre como isso se deu, né? Por que nós estamos propondo esse curso, tá? Então, para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Anderson Oliveira. Eu sou membro fundador da Missão Mater Verbi, né? Que é o apostolado nosso, que nós estamos aí nessa caminhada já há 8 anos, né? Já não, né? Apenas 8 anos, né? E desde então a gente vem trilhando esse caminho de apostolado, né? De
dizer assim, até uma vida de comunidade mesmo, com uma espiritualidade. Nós temos um carisma específico, que é reavivar nos corações dos católicos batizados o amor pela Santa Igreja de Cristo, né? Pela Santa Igreja, esposa de Cristo. A nossa vertente espiritual são as obras de misericórdia, tanto corporais, mas principalmente as obras espirituais. E o que marca o nosso carisma, que é a essência, que é de onde tudo começou, né, é a apologética, é a defesa da fé, mais propriamente a defesa da maternidade divina de Nossa Senhora, né? Tudo aconteceu a partir da experiência com ela, com a Virgem Maria. Eu acredito que a maioria de vocês aqui que estão na live, né, ou que vão ver esse vídeo, essa live depois, né, algum dia, já tiveram uma experiência com o tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria. Então, o início da Mater Verbi, né, ela se deu a partir dessa experiência. Então, está na nossa essência, está no nosso DNA, do nosso carisma, a defesa da maternidade divina de Nossa Senhora, né? Então, e isso engloba a questão apologética, né? Que a apologética significa a defesa da fé. Então, nós, desde o início, nós trabalhamos isso, né? O ensino da doutrina da igreja, a defesa da fé, né? Contra os ataques, seja os ataques à pessoa da Virgem Maria, como os ataques à própria igreja mesmo, né? Como ensinamentos revolucionários, ideologias propagam isso contra a igreja. E a gente, de lá para cá, a gente teve também um despertar com relação à educação, né? Porque as obras de misericórdia espirituais, algumas dessas obras, que são 7, ensinar os ignorantes e corrigir os que erram. Então, dentre essas 7 obras de misericórdia espirituais, nós temos essas 2 obras que nós temos, vamos dizer, que faz parte do nosso apostolado, né? Então, ensinar os ignorantes e corrigir os que erram, né? Claro, com todo amor, com toda caridade que a igreja nos pede. E dentro desse contexto, né, de ensinar os ignorantes, e até pelo fato de sermos católicos, né, porque a igreja em si, na sua essência, a partir do mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, ide a todas as nações e ensinar e pregar o evangelho a toda criatura, a gente entende que na essência da igreja, né, na missão da igreja está essa missão da educação, de educar os povos, de educar as nações, de catequizar, como a igreja fez ao longo do tempo, né? Inclusive, na queda do Império Romano, a igreja ensinou, catequizou os bárbaros, né? A igreja formou toda a civilização ocidental. Então, nós, enquanto católicos batizados, todos nós, né, batizados, nós temos em nós, intrinsecamente em nós, esse chamado à educação, né? E claro que a gente fala educação de várias formas. Existem aqueles que têm uma vocação específica para a educação como um todo, né, de forma mais abrangente, e também a gente entende que existe essa vocação à educação por conta da prole, por conta dos filhos, né, que são os frutos do matrimônio, né, o sacramento do matrimônio. Enfim, por que eu estou fazendo toda essa introdução, né, para que vocês entendam que quando a gente teve um despertar com relação à educação, né, que não faz nem tanto tempo assim, né, foi do finalzinho de 2019 para cá, e eu me recordo, né, e daqui a pouco a Tiffany vai se apresentar aí, e a Tiffany está aí que não me deixa mentir, né? A Tiffany é uma membro, né, da Missão Mater Verbi, é uma professora nossa aqui. E eu me recordo que no finalzinho de 2019, eu tive um contato com a história da educação, de um autor chamado Rui Afonso Nunes, uma obra belíssima, né? É uma coleção que ele trata desde a antiguidade até a idade moderna e contemporânea. Então ele vai passear, né? Ele vai explicar de forma muito bela, né, a história da educação. E aí eu me recordo que
no comecinho de 2020, nós começamos a estudar sobre a história da educação e nós conseguimos perceber que a educação que nós temos visto aí hoje em dia, na atualidade, né, está muito longe, de fato, daquilo que é o conceito educação. Então, foi a partir daí que nós começamos a despertar para essa realidade da educação, de que alguma coisa estava acontecendo, né, de que o que nós temos hoje vigente na realidade, no ensino público, até mesmo no ensino privado, né, ou até mesmo algumas escolas ou instituições que se dizem católicas, existia algo muito errado, que não batia com aquilo que nós estávamos estudando, que de fato era a história da educação. E aí, estudando, a gente foi tendo essa graça, né, de aprofundar a questão da educação. E aí me recordo que nós começamos a participar de um grupo de estudos. E nesse meio tempo, em 2020, que veio a tal da PAN, né, vocês sabem, e aí as crianças, né, tiveram que começar a estudar em casa, e aí a gente começou a entender que, e antes disso a gente já tinha tido um contato com homeschooling. Eu, a minha esposa, né, minha esposa que se chama Tamires Rodrigues, ela é cofundadora da Missão Materberg, e nós começamos a sentir esse desejo muito antes, né, desse acontecimento mundial, que todo mundo ficou dentro de casa. A gente começou a sentir esse desejo de fato, tomar as rédeas da educação dos nossos filhos, mais especificamente da nossa filha mais velha. Na época tinha seus 8 para 9 anos, se eu não me engano, e só que a gente ainda conhecia muito pouco, né? A gente apenas tinha um desejo, mas a gente conhecia muito pouco do que de fato era o homeschooling. E aí aconteceu das crianças começarem a ter que estudar em casa, no computador, né? E a gente ali também dentro de casa, né? Tentando se virar da forma que podia e tendo que ajudar a nossa filha a estudar, né? A fazer atividades, acompanhar as aulas online. E aí virou uma chavinha em nós e a gente percebeu que, poxa, é possível a gente assumir a educação, né, das nossas filhas, de maneira particular naquele momento da nossa filha mais velha. Então foi a partir daí também que a gente começou a ter esse contato, né? A minha esposa, ela começou até se aprofundar um pouco mais que eu, na realidade do homeschooling, e nesse momento também, acho que é até interessante aqui a Tiffany ela pontuar sobre isso, porque a Tiffany também teve uma experiência, né, com a questão da educação, a faculdade que ela fez, mas para não tomar muito tempo, deixar ela falar um pouquinho, que ela deve se apresentar e falar um pouco da experiência dela. Fica à vontade, Tiffany. Boa noite a todos. Me chamo Tiffany, eu tenho 25 anos, sou membro da Missão Mater Verbi e eu entrei no apostolado, eu tinha, acredito, 16, 17 anos, né? Entrei muito antes de entrar na faculdade. E como bem o Anderson falou, o nosso apostolado ele tem esse carisma, né, de reavivar nos corações dos batizados o amor pela Santa Igreja, que foi de fato o que aconteceu comigo. Então, passei por todo um processo de formação dentro do apostolado, desde os meus 16 anos, que me ajudou também a encontrar a minha profissão, que hoje também é minha vocação, né? Porque trilhei todo o meu caminho para outra profissão, eu iria seguir outra área, né? Iria seguir uma área de engenharia mecânica, matemática, fora do campo de ser professora. Nunca se passou assim pela minha cabeça ser professora. Até que em um desses acompanhamentos, dessas formações, né, tenho certeza, né, que o Senhor usou aí da minha querida formadora para me chamar de fato, né? Ah, por que você não faz pedagogia? E então eu fiz pedagogia, estudei, e como o nosso apostolado também tem essa característica voltada ao estudo, eu
estudava as disciplinas da faculdade, né, mas também estudava em paralelo, né? O Anderson, a Tamires, eles sempre estavam alimentando ali, me alimentando com conteúdos melhores, posso dizer assim. Então, nesse processo, eu trabalhei em alguns colégios, né? Passei ali, tive algumas experiências que, assim, me serviram, né? Consigo tirar coisas muito boas de lá, mas sempre aquele incômodo, sempre senti esse incômodo, na verdade, de não poder falar de Deus, não poder expressar a minha fé, não poder, de fato, olhar para a criança por completo, né? Um ser único, insubstituível, como um ser que também é transcendente, que também possui uma alma, que foi feita não só para esse mundo, mas também foi feita para o céu. E isso eu sempre trazia para eles, né, esse incômodo, esse desejo que eu sentia de educar, ajudar, auxiliar os pais para educar as crianças, não só no aspecto econômico, não só para que elas tenham uma boa profissão, mas para que sejam educadas por completo, para que sejam bons cristãos, para que sejam santos, né? Então, nesse meio tempo, eu também fui conhecendo essa realidade do homeschooling, que eu também não conhecia. Fui conhecendo a realidade da educação personalizada, a realidade da educação clássica, nós fomos estudando ao longo do caminho. Então, encontrei também no homeschooling como professor um refúgio para a minha vocação, né? Um refúgio para a minha profissão. Eu tanto desejava auxiliar, eu não sabia, né, como, mas desejava auxiliar os pais para educar seus filhos por completo. Não só ficar ali no dia a dia, e também essa questão de que os responsáveis por seus filhos são os pais, né? E dentro das escolas, dentro até mesmo da faculdade, sempre é apresentado para nós, né, professores, de que nós é que conhecemos a educação, nós é que sabemos educar, né? Então, conforme a gente vai estudando e vai compreendendo também aquilo que a igreja diz, a gente vai compreendendo que, na verdade, não é isso, né? Os pais são os responsáveis pela educação das crianças, eles é quem tem liberdade, né, de escolher também como querem que seus filhos sejam educados, se querem que seus filhos sejam educados com valores, eles têm essa liberdade porque as crianças, né, Deus entregou cada criança às suas famílias. Então, aí, ao longo desse caminho, né, nós vai falar do projeto já? É interessante que a gente está falando sobre como tudo começou, né? Como a gente teve uma experiência com essa modalidade, né? Com esse tipo de educação. É muito interessante que a Tiffany está falando, e quando a gente ainda não conhece de fato o que é o homeschooling, né? O que é de fato os pais, né, assumirem a educação, né? Porque quando a gente passa a entender o verdadeiro conceito de educação e ver que não é isso que está aí, né? A gente passa a compreender e passa a olhar assim e falar, nossa, faz todo sentido o que a igreja ensina. Antes da gente começar a falar do que a gente depois começou a fazer, né, do projeto, eu só queria partilhar que quando eu tive o contato com a Divini Iris Magistri, né, do Papa Pio XI, que é uma encíclica que fala sobre educação, né, foi uma das coisas também que me despertou muito, né, porque até então eu também tinha um certo, não vou dizer preconceito, mas era uma ignorância que eu tinha enquanto pai, né, até mesmo da forma como nós, que somos pais, né, nós que somos professores, educadores, nós fomos educados, né, a nossa geração foi educada na escola, né, a entender a educação de uma maneira em que o Estado que deve cuidar da educação, o Estado, né, que tem todo o direito, né, de educar, né, eu costumo dizer que é um direito obrigatório, né. O Estado ele te dá algo como se com uma aparência de direito, mas quando na verdade, na essência mesmo, né, é algo que é, vamos dizer assim, uma imposição, né, é obrigatório.
Então, todos nós, né, a maioria de nós que estamos aqui, ou quem está vendo essa live agora, nós, de certa maneira, nós fomos educados dessa forma, né? Então, eu tinha era uma ignorância que eu tinha, né? Não só uma ignorância, mas também um sentimento de, até mesmo de impotência como pai. Né? Como assim, como eu vou poder sanar, né? Poder educar, né? Da matemática, português, sei lá. De fato, eu não tinha, não tinha uma capacidade, vamos dizer assim, né? Eu achava que eu não tinha essa capacidade. Mas conforme a gente vai conhecendo as coisas, né? E justamente a palavra conhecer, ela vem de revelar, né? O próprio Deus, ele vai te revelando, né, o que de fato é educação, ele vai te revelando que os potenciais que você tem enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professor, enquanto educador, né? Enquanto um tutor, uma tutora. O próprio Senhor, ele vai te revelando, te dando essa graça. Né? E hoje, até acho que foi ontem, hoje eu conversava com a Tamires, a minha esposa, e falava para ela que assim o homeschooling, hoje eu tenho um contato com famílias do Brasil todo, né, até fora do Brasil, por conta de um trabalho que eu faço com relação ao material didático, né, com o Instituto São Carlos. E a gente percebe que assim, desde as famílias mais abastadas até as famílias com mais dificuldade financeira, a gente percebe o quanto isso é possível, né? Algumas pessoas, a gente já escutou até algumas pessoas falando, né? Alguns pais falando assim que o homeschooling é para gente rica, né? E todo esse discurso, muitas vezes, claro, é uma certa ignorância, né? São vários fatores, mas tudo isso cai por terra quando eu começo a conhecer várias famílias, inclusive famílias com muitas dificuldades financeiras, com 4, 5, 6 filhos, fazendo homeschooling em casa, né? Fazendo homeschooling em família, tirando os filhos da escola, assumindo a educação dos filhos, né, com bom material. Então, assim, quando eu tive o contato com essa encíclica, a Divini Ilis Magister, e ali o que o Papa, a forma como o Papa falava sobre esse dever dos pais, né, de educar os filhos, esse dever gravíssimo. E é muito interessante que ele coloca mesmo que o Estado, ele vem em último lugar, ele vem apenas para dar o suporte, né, para a família e para a igreja, né? Então, conforme eu ia lendo aquele documento, aquela encíclica, as coisas iam ficando muito mais claras na minha cabeça e também no meu coração. Então, foram essas coisas, foram essas experiências com o estudo, né, entendendo a educação, o grupo de estudo, que foi fazendo com que a gente, de fato, saísse da zona da ignorância, a gente passasse a entender o que é a educação, uma educação clássica, uma educação católica, e fazendo com que a gente tivesse consciência, né, de que Deus nos capacita. A graça de Deus que vai capacitar o pai, que vai capacitar a mãe, que vai capacitar o professor, a tutora. Né? Nós dependemos da graça de Deus. Então, quando a gente passou a ter essa consciência, né, as coisas parece que ficaram mais claras para nós, né? Com muita coisa clara, assim, para mim, até para minha esposa também. E aí, eu queria até que a Tiffany abordasse um pouco mais sobre o que se deu depois disso, né? Desse desejo nosso enquanto pai, eu, minha esposa, né? Pai, mãe, de não mais mandar as nossas filhas para a escola, né? A única filha nossa, que nós temos 3 filhas, que é a Isabelle, que vai fazer 12 anos esse ano. Temos a Clarice, de 6, e a Maria Tereza, que tem 2 anos. A única que foi para a escola foi a Isabelle, a mais velha. As outras 2 mais novas nunca foram para a escola. Né? Já começaram no homeschooling. Então, como que surgiu, né? Não só esse desejo de querer fazer o homeschooling, de entender que aquilo seria possível, mas, no caso da minha esposa, ela teve uma inspiração de que não só ela poderia fazer, assumir isso, mas também proporcionar isso para outras famílias. Eu queria que a Tiffany também pudesse compartilhar essa experiência que elas tiveram.
Só complementando, né, quando você trouxe essa questão de que, de fato, né, desde a escola, né, nós somos condicionados a pensar que as crianças, os jovens, eles só podem ser educados única e exclusivamente, né, livre e obrigatoriamente dentro da escola. E eu também, né, tinha esse pensamento, também acreditava nisso, tanto que me choquei um pouco quando me deparei pela primeira vez com o termo homeschooling, né? Mas como assim? Questionamentos que geralmente as pessoas têm, eu também tive, né? Mas como assim? Como é que um pai e uma mãe vai educar o filho se eles não são professores? Como é que a criança vai... Os comentários que hoje para nós que já compreendemos são bobos, mas que na época para mim fazia sentido, né? Como que a criança vai socializar? Né? E de fato, né, se a criança convive com pessoas, é óbvio que ela está socializando, é uma coisa muito óbvia. Mas que na época para deixa aqui, na época para mim não fazia sentido, mas como assim? Mas eu fui compreendendo, né, que da mesma forma que eu sentei, li livros e estudei para ajudar a educar as crianças, um pai e uma mãe é completamente livre para sentar, estudar, compreender, ter o auxílio de um material didático, né, como também é feito em vários colégios, e aplicar isso em casa e auxiliar o seu filho ali em casa, pode também contratar um tutor. Então, foi se abrindo ali um leque de possibilidades. E nisso eu fui... o meu papel como professora foi fazendo mais sentido, porque, de certa forma, eu sempre trazia queixas de que, como eu trabalhei bastante com educação infantil, as crianças, principalmente as crianças que estudavam no período integral, nós éramos as que ouvíamos as primeiras palavras, víamos os primeiros passos, né, que no caso a gente fazia o desfraude, aí uma coisinha boba, né, mas via o primeiro xixi, o primeiro cocôzinho, e isso nunca me alegrou, nunca me preencheu, tipo, nossa, que bonitinho, escolheu você, mas sempre, mas não era para ser eu, não é para ser eu, né, tá errado, tá incompleto, não é pra gente achar bonito, não é pra achar que isso tá certo, claro que cada um, né, tem ali a sua realidade, mas não é esse o papel do professor, né? Hoje, também como tutora, não é esse o papel do tutor, né? De fato, é ser um braço para a família, olhando para o mesmo céu, olhando para os mesmos valores. E, e então, aí, meio esse caminho e muita oração, né? Porque eu sempre rezava pedindo ao Senhor isso, né? De que eu estivesse num lugar, eu pedia por um lugar, né? Eu não sabia onde seria esse. Acho que o sinal da Tiffany Travando? está instável. Seu sinal está instável. Ô, Tiffany, acho que você está com o sinal de internet instável. Está falhando aqui o teu áudio. Tiffany? Tiffany? Bom, enquanto a Tiffany volta, você consegue me ouvir, Tiffany? Bom, então assim, em Voltou agora? 2000 agora voltou, mas ainda está um pouco instável, mas pode continuar falando. Bom, enfim, eu sentia, né, pedir ao Senhor um lugar onde eu pudesse falar de Deus para as crianças, achei até que seria numa catequese, achava que era isso que o Senhor pedia para mim. Até que em um certo dia, o Anderson e a Tamires, eles me chamaram para conversar e me falaram, né, de todo esse desejo que eles tinham de dar uma educação de qualidade para as filhas deles, né, toda a experiência, né, que eles tiveram observando as aulas, né, como as aulas estavam, né, no ensino público da nossa cidade, me
convidaram, né? Inicialmente eu comecei dando aula de reforço, né, para as meninas, auxiliando ali nas tarefas da escola mesmo ao longo da pandemia. E depois eles me chamaram para ser tutora, né, das filhas deles e de mais alguns amigos. E aí foi assim que iniciamos o projeto, né, que hoje nós temos, da tutoria presencial. Então escolhemos um material didático, né, onde nós tivéssemos tudo aquilo que nós buscávamos, né, educação clássica, católica, um material de qualidade onde tivesse todas as disciplinas, tudo direitinho, para que a gente pudesse aplicar ali numa turma mista. E também nesse caminho eu conheci a educação personalizada, do professor Victor Garcia Osner. E a educação personalizada, ela também traz isso. Ele tinha como diretor espiritual São José Maria Escrivá. Então, São José Maria Escrivá pediu para que ele criasse um modo de ver a educação, onde a família estivesse onde na hierarquia da educação estivesse a família, depois da escola, né? Depois da instituição, depois dos professores, mas que a família fosse o centro, que a família fosse a base desse ensino. E também é uma educação onde toda a visão de ser humano, toda a antropologia é uma antropologia católica. Então, é olhar para cada criança como ser único, individual, insubstituível. E também, então, nesse caminho, eu também conheci a educação personalizada, que também nos ensinou que nós não precisávamos, por exemplo, o homeschooling é isso, né? O pai e a mãe não têm filhos de todos os filhos na mesma idade para esperar montar a turminha para poder educá-los. A mãe vai ali, ou o pai, educando seus filhos na idade em que eles têm. Então, tem uma criança de 3 anos, tem uma de 5 e uma de 8. Você vai criar ali a atividade para cada um deles, vai comprar ali o material para cada um deles. E foi assim que nós fomos fazendo. Então, de uma forma mais direta, né, eu e a Tamires, nós iniciamos o projeto assim. Ela convidou alguns amigos para fazer parte, explicou o que era, como nós faríamos, o pessoal gostou, e nós demos início aí ao projeto da tutoria presencial com algumas crianças. E aí, assim, pegando só o gancho que a Tiffany você está falando, é muito interessante porque, assim, outras famílias, né, católicas, também já haviam observado, né, que esse problema na educação, né, na educação regular, né, nas escolas públicas. E muitas famílias, né, que a gente conhecia na época, algumas até fazendo parte da missão da Mater Verbi, já traziam esse desejo de fazer o homeschooling, de tirar da escola, via toda a violência, via toda a questão das ideologias dos materiais, né, professores que de certa maneira eram militantes, e os pais estavam estavam com medo, né? Estavam com um certo receio de deixar os filhos, mas que não sabia como fazer o homeschooling. E aí foi nesse momento que a Tiffany trouxe, né, que ela e a Tamires tiveram iniciaram, né, esse trabalho a partir de uma inspiração, e aí os filhos dessas famílias começaram a vir para cá, para nossa casa, que é onde a gente faz hoje, né? A gente faz esse trabalho hoje, a gente dividiu a nossa casa, vamos dizer assim, praticamente, né? Dividiu a nossa casa em 2, e é onde eu uso um espaço da casa para dar essas aulas, né? A gente teve várias situações, né? De lá para cá, já vamos fazer 4 anos, era de manhã à tarde, agora só é à tarde, enfim. Mas o mais interessante foi isso, né? Porque essas famílias, elas conseguiram achar, né, na missão Mater Verbi, né, nessa iniciativa, nessa inspiração, como se fosse um oásis. Foi até uma palavra, um termo que eu usei numa reunião com os pais para explicar mais ou menos o que seria isso, né? É como se fosse um oásis no meio do deserto, né? Os pais olhavam para aquela realidade educacional ali vigente no município, né, no estadual, até em escola privada mesmo. Não E sem sabiam contar o que fazer. E sem
contar que, além de toda essa questão da violência, né, que você trouxe, muitos percebiam que as crianças não estavam conseguindo se desenvolver, né, não estavam conseguindo aprender de fato, né? Exatamente. Então, assim, e as coisas foram caminhando, as coisas foram, de certa maneira, foram acontecendo, né? E, e assim, partindo disso que a gente acabou de partilhar, né, de trazer, é interessante pontuar isso porque assim, a gente sabe que hoje o Brasil, a realidade educacional no Brasil, né, é algo que infelizmente está fadado ao fracasso, né, a gente sabe disso. O pouco que a gente tem contato, né, com as escolas, com os materiais, né, e o pouco que a gente vai estudando com relação à educação, educação católica, educação clássica, uma educação mais refinada, a gente percebe a diferença, né? Tá aí o ranking, o Brasil está no ranking aí tá perdendo inclusive para países africanos, sul-africanos. Então são fatos que a gente que não vai aprofundar nisso, mas e a gente percebe que a realidade hoje no Brasil com relação ao homeschooling é uma coisa que é fato também, né? A gente percebe o quanto de famílias, e não só famílias católicas, mas famílias de outras denominações cristãs, né? Protestantes, tem cada vez mais adotado, tem cada vez mais tido coragem de assumir a educação dos filhos, né? Seja 2, 3, 10 filhos, né? Eu percebo que isso de fato é uma graça de Deus, né? Para os nossos tempos, é uma graça de Deus para o nosso país, né? A gente vê que, por exemplo, ano passado, na Expo Homeschooling, que é um evento que acontece anualmente, né? É um encontro de várias famílias, né? De várias denominações que fazem o homeschooling, de professores, de fundadores de institutos, enfim. Tem pessoas até de fora, né? E a gente percebe o quanto esse movimento do homeschooling tem ganhado força no Brasil, né? E alguns deles chegam a dizer que o Brasil, daqui a um tempo, né, e não muito longe, não muito distante esse tempo, a curto prazo, o Brasil ele vai se tornar uma referência, né, vai se tornar uma referência, uma influência para outros países no tocante a essa realidade de homeschooling, né? Então, assim, por que a gente está trazendo isso? Né? Porque a gente sabe que já há famílias que já tiveram, né, essa possibilidade, né, essa coragem, de fato, de assumir isso. A gente sabe também que tem famílias que ainda estão indecisas, né, que querem muito isso, mas não sabem como começar. Tem famílias que, de repente, até por questões jurídicas, né, tem receio, né, de fazer, de começar, estão perdidas, né. Enfim, a gente sabe também que há bons professores católicos que estão atuando no sistema de ensino, né, público, estão atuando no Estado, né, e que muitas vezes tem até uma boa intenção de repente, querer fazer a diferença lá fora, de querer fazer a diferença no sistema do Estado, mas a gente sabe que é algo irreversível, né, não tem como mexer naquilo que já está ali formado já há mais de décadas, né? Por conta de toda uma guerra cultural, né? Que já aconteceu, uma revolução cultural que já vem há décadas acontecendo no nosso país. Então a gente sabe que existem esses professores, mas, por exemplo, tem a Tiffany que serve como exemplo, né, de alguém que se formou em pedagogia, de alguém que teve a experiência de trabalhar fora, de trabalhar em escolas, tanto públicas como escolas privadas, né? E viu a realidade, mas que entendeu que ela tinha uma missão, que ela tinha uma vocação, né? E é justamente essa é a proposta, de fato, né? E, Nós e os estamos aqui. resultados são inegáveis, né? Nós, ao longo desses, nós estamos no quarto ano de trabalho
E ao longo desses anos, nós estudamos, né, sobre os métodos, vimos o que funciona e o que de fato não funciona, porque o método que em maioria é usado não funciona, as crianças são tratadas como se fossem seres incapazes, e nós vemos que, de fato, as crianças elas são capazes de realizar muito mais, de serem educadas para que sejam pessoas maduras, para que sejam pessoas que têm ali, de fato, as suas potências trabalhadas. E trabalhando com o homeschooling, né, o professor sendo ali também tutor, ele tem essa total liberdade de pegar e usar um método fônico, né? De repente, eu trabalhei em um colégio que não se podia usar o método fônico para ensinar, e hoje eu vejo o quanto ele é eficaz no ensino na alfabetização. Nós olharmos para as crianças e dia após dia, mês após mês, ver que elas estão desenvolvendo, cada uma com sua particularidade, com suas habilidades ali individuais, mas que elas estão de fato aprendendo de verdade, né? E aprendendo coisas que para elas vão ser úteis de fato. E aprendendo não só também no campo acadêmico, mas aprendendo a rezar, aprendendo que há um Deus que a criou, aprendendo que ela não está neste mundo por acaso, que antes que os pais delas a desejassem, Deus já havia desejado ela, aprendendo ali os conteúdos na ordem, na maneira correta, nas quais elas devem aprender. Então, assim, eu falo dos resultados visíveis, né, daquilo que hoje, como tutora, eu tenho visto, mas há muitos e muitos mais resultados que vocês podem ver por aí, né? De fato, a Tamiris gosta de falar bastante, né? Essa frase que o homeschooling ele é imparável, né? E de fato ele é imparável, porque como eu digo, é inegável os resultados. E uma vez que a gente começa e vê o que de fato, os frutos que a gente colhe com isso, os frutos que as famílias têm colhido com isso, só motiva ainda mais a continuar o trabalho, né? A continuar fazendo isso e vai provando cada vez mais que estamos nos caminhos certos, né? Sim. Até porque, assim, essa ideia, a proposta do curso, né, com muitos outros que a gente conhece, que alguns de nós já fizemos, é justamente atender essa necessidade, né, uma demanda que existe de muitas famílias católicas, né, e de fato sempre estiveram, estão preocupados com a qualidade da educação, né, e aí eles desejam compreender o que está acontecendo no cenário sociopolítico, cultural, educacional, até religioso mesmo. Por que muitas coisas estão acontecendo, né? E, de fato, a gente propôs, né, nesse curso, com tudo que vai acontecer, as aulas, os professores, né, de fato, auxiliar, né, dar essa resposta, né, ou preparar esses pais, preparar essas famílias, preparar esses professores católicos, né, que, apesar, como eu falei, são piedosos, são católicos de fato, estão atuando no sistema, né, sistema do Estado muitas vezes, mas desconhecem aquilo que nós chamamos que é algo que é a guerra cultural que está acontecendo. Por isso que as pessoas não estão entendendo por que as coisas estão do jeito que estão. É porque nós estamos dentro de uma guerra cultural. E essa guerra cultural ela tem uma natureza muito mais espiritual do que material, né? Antes de ser algo meramente intelectual, mas por detrás dessa questão, dessa dimensão intelectual, existe uma dimensão espiritual, né? Porque justamente quando a gente entende o conceito de educação, que é formar a alma, né, do indivíduo, do ser humano, não só para viver bem nesse mundo, mas para a eternidade, né? Então e fica muito fácil de compreender o porquê que essa guerra cultural, que muitas famílias e muitos professores católicos não compreendem o que está acontecendo, porque ela é invisível realmente, né? Por que essa guerra cultural ela é muito mais espiritual, de natureza espiritual? Porque, de fato, ela é parte dessa dimensão. E ela perpassa, ela permeia por toda a realidade cultural, intelectual, entendeu? Então, a proposta desse curso, né, quando a gente pensou nesse curso, que a princípio, né, a priori seria presencial, mas que não deu certo, e aí
tivemos essa, né, em conjunto, tivemos esse discernimento de ser online, justamente para atender essa demanda, né? É para fazer com que essas famílias que já estão atuando, que assumiram o homeschooling, que elas permaneçam, né? Que eles se tornem cada vez mais fortes, né? Aquelas que ainda não começaram, que elas comecem, que elas se sintam seguras no sentido de segurança de falar, não, eu estou fazendo a coisa certa, né? E eu tenho pessoas que junto comigo vão me ajudar, né? Que eu acho que essa é a grande virada, né? Porque, que a gente falava, como é imparável, e quanto mais tem crescido no Brasil, né, no nosso país, em diversos lugares, o homeschooling, a gente percebe que nós não estamos sozinhos, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente pode contar com outras famílias, a gente pode contar com associações que dão recursos jurídicos, né, respaldos jurídicos, enfim. Então, a proposta, até mesmo a gente está trazendo nessas lives, né, a gente promovendo isso, de fato para esclarecer mesmo, né, de que a gente precisa se unir, né? A gente precisa dar as mãos, dar força uns aos outros, as famílias, os professores, os tutores, a gente buscar o conhecimento, né, e entender, assim, você não está sozinho, né? Nós não estamos sozinhos. Em primeiro lugar, nós temos a graça de Deus, né? Porque eu entendo que o que está acontecendo hoje no Brasil vamos dizer, seria uma contra-revolução, né? O método homeschooling, né? As famílias homeschooling, as escolas católicas que estão sendo fundadas, que estão surgindo, né? Eu acredito que a Tiffany também pensa dessa forma, e eu sou do seguinte pensamento, eu não entendo que isso seja uma modinha, uma onda, mas eu entendo que isso, de fato, é uma contra-revolução ao que já vem acontecendo ao longo de décadas no nosso país, né? E que isso é um socorro de Deus, uma graça de Deus, entendeu? Então, como isso está crescendo, né? Então, a gente pensa dessa forma, né? A gente pensa que não tem como mais voltar atrás. Não tem como mais voltar atrás. É claro que a gente tem situações, tem casos de famílias que foram denunciadas, de famílias que precisaram voltar atrás e matricular os filhos na escola, né? Mas isso é só uma questão de tempo. Né? Isso é uma questão de tempo. Né? Claro, isso é uma pequena minoria, né, que isso a gente tem acompanhado, tem visto. Às vezes eu até converso com algumas pessoas pelo WhatsApp, através do meu trabalho, mas a gente entende que é uma porcentagem muito pequena, mas de fato acontece, mas que isso não possa ser para nós uma referência, né, no sentido assim, de causar medo ao ponto de tirar de nós, pais, mães, né, professores, tirar de nós essa coragem, né? A coragem é uma virtude que Deus nos dá. Então, devemos pedir todos os dias, né? Essa coragem. Todos os dias aqui em casa, a gente muitas vezes tem que pedir essa coragem, e pedir essa força, essa graça de Deus, porque, humanamente falando, a gente não consegue continuar, né? E o nosso caso é um caso mais até específico, porque nós fazemos o homeschooling em grupo, né? Não é apenas nossas filhas, né? Existe um grupo de crianças, de filhos, de outras famílias, que todos os dias estão conosco aqui. A gente percebe muitas vezes as dificuldades que trabalhar essa educação personalizada que a Tiffany trouxe, né? Mas que não é um bicho de 7 cabeças, isso é possível, tá? Muito possível. Existem métodos para isso, né? E é isso que a gente, de certa maneira, a gente quer ajudar a partir desse curso. É que as denúncias, às vezes, têm uma repercussão muito grande, mas não é a regra, né? É que toda família que faz homeschooling vai ser denunciada. Até porque homeschooling não é crime, né? O crime é o abandono intelectual. Isso é crime. É você deixar aquela criança ali sofrendo maus tratos, sem receber o conhecimento necessário. Isso é crime. Agora, você tirar o seu filho do ensino regular, educá-lo em casa, dar para ele uma educação de qualidade, num ambiente em que ele é amado, em que ele é acolhido, em que ele é tratado como
um ser humano único, ele é tratado como ser insubstituível, porque é no seio da família que nós somos insubstituíveis, né? Em qualquer lugar que você vai trabalhar, você vai passear, você está um trabalho que é um exemplo mais claro, né? Você está ali no seu trabalho ocupando seu cargo, se você ali não for mais útil para a empresa, eles pegam e simplesmente te trocam e você é facilmente substituível. Daqui a pouco ninguém lembra o seu nome. Mas na família, você pode morrer, você é ali, você é único, você vai ser lembrado, você tem um espaço que ninguém poderá ocupar. Então, isso não é crime, isso é maravilhoso. Isso é um refúgio, de fato, né? E como a própria palavra de Deus, o nosso Senhor, ele fala, né, que deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E, de fato, há uma guerra, né? Nós estamos em guerra, né? Desde há muito tempo, é uma guerra que vem muito antes de nós, e estamos em guerra e continuaremos em guerra por muito tempo, né? Vamos marchando aí como soldados até o céu. Então, há de fato essa guerra espiritual em volta disso, né, para roubar a pureza das crianças, para tirar Deus das crianças, né? Mas nosso Senhor, essa passagem, né, do Evangelho, ela ecoa, né? Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E o Senhor vem resgatando isso, né? Vem em socorro às famílias, vem em socorro à alma e à pureza dessas crianças, né? Como bem o Anderson trouxe, também não, eu concordo completamente com tudo isso, né? Não é modinha, né? É um socorro de Deus, é uma graça de Deus mesmo. Sim. É porque eu gosto de usar muito esse termo, né? Uma contra-revolução, né? Mas é como a igreja teve, em um determinado momento da história, né? Uma contra-reforma, né? Nós estamos vivendo uma contra-revolução, né? Assim como em outros momentos também da igreja, mas esse tempo é um tempo mais contemporâneo, em que de fato nós estamos vendo, né, o que está acontecendo, e Deus sempre nos socorre, né? Nossa Senhora, eu costumo dizer sempre, né? Eu falo muito isso. Nossa Senhora sempre tem razão, né? E ela mesmo que nos dá essa graça, né? Ela vem em nosso socorro nesse tempo de contra-revolução realmente, né? E as famílias precisam compreender isso, né? Não ter medo, né? Ter de fato pedir essa graça, essa virtude da coragem, né? Claro, com toda a cautela, né? Com discernimento, né? E oração. Outra coisa também interessante falar, né? É necessário a esposa junto com o marido, né? Os pais estarem de comum acordo, né? Não fazer nada contrário que o pai não queira ou que a mãe não queira, né? É uma coisa que a gente fala muito, né? Quando a gente conversa com as famílias, quando a gente conversa às vezes uma mãe quer fazer muito, mas o pai ainda não entende, ou o pai quer fazer, a mãe ainda não entende, né? Isso é uma coisa que precisa ser de muita oração, né? Discernimento, oração, a virtude, tá? Então é uma coisa que a gente fala muito sobre isso, né? A gente não fica falando, não, faça, seria contrário, né? Não é assim. É necessário haver ordem, tá? A graça de Deus, ela vem para colocar ordem no caos, né? E outra coisa, pessoal, uma coisa que eu queria partilhar com vocês, por exemplo, algumas pessoas nos perguntaram sobre a plataforma lá, né, o site de Santo Irineu de Lyon. É uma iniciativa nossa, né, que surgiu de um desejo que nós tínhamos, né, uma inspiração que nós tínhamos, de ter um lugar, uma plataforma para que a gente pudesse ter cursos, né? Nós estamos começando ainda, né? A gente praticamente não tem nada lá assim de curso, mas o nosso desejo é que a gente, de fato, a partir desse curso, a gente consiga, de fato, trabalhar essa iniciativa do Instituto Santo Irineu, que seria uma plataforma online, tá? De cursos online, não no físico, mas online. Tá? Então, é uma coisa que a gente está construindo aos poucos. A gente tem o desejo de futuramente ter alguns cursos, por exemplo, de latim, né? Cursos de tutoria, né? A gente tem algumas coisas lá que vocês podem depois visitar, né? Enfim, é uma coisa que a gente está começando ainda, tá? A gente está engatinhando, mas que já é realidade. É um desejo que a gente tinha de ter essa plataforma online, tá bom? Bom, se o pessoal quiser fazer algum comentário aí
fazer alguma pergunta. A gente está nos minutos finais. Eu não sei se... Você quer falar mais alguma coisa, Tiffany? Você quer pontuar mais? Se alguém tiver alguma pergunta. Tá, então quando o pessoal vai, se tiver alguma pergunta aí, faz um comentário. A nossa próxima live será na segunda-feira que vem, dia 8. Nós teremos a professora Vera Lúcia, né, que será uma das professoras do curso. Tá? Ela vai estar falando sobre um tema muito bacana, importantíssimo para nós, tá? Sobre as instituições, né, sobre as instituições internacionais, filantrópicas e algumas mudanças, né, educacionais. Enfim, ela vai trazer um apanhado de várias informações, tá? E vai ser bem bacana. E eu queria pedir para que o pessoal pudesse ir convidando mais pessoas para entrar dentro do nosso grupo oficial, que é o grupo aberto, né? E para ficar lá participando, recebendo as notificações, tá bom? Pedir para o pessoal seguir o nosso perfil aqui também, para dar uma força para a gente. Tem alguma pergunta aqui? Tem. Aqui o que funciona e o que não funciona no homeschooling. Você quer responder, Tiffany? Pode ser. Tipo, Olha, o que nós temos visto e que funciona o ponto principal é estudar. Primeiro, estar em comunhão, né, com a sua esposa ali, o seu esposo, a família estar junto nessa e compreender o que é o homeschooling. Tem que estudar e entender de fato o que vocês estão fazendo ali, né? E aí, se caso necessário, eu sempre acredito que também é um bom caminho escolher um bom material didático, porque no caso de ter muitos filhos, ou então você preparar ali todo semestre ou todo bimestre uma grade demanda muito tempo. Então, com o material didático, você já reduz bastante o tempo, né? Porque no caso, se for o pai ou a mãe que for dar aula para o filho, tem toda a questão do trabalho, da rotina da casa. Então, escolher um bom material didático já adianta bastante coisa, né? Material de qualidade. E tem até alguns institutos que também oferecem até suporte com tutores na compra do material. E isso auxilia muito a família. Agora, assim, existem várias coisas que funcionam, né? Também vai da realidade de cada família, das crianças, mas eu acredito que o ponto principal seja isso, e ordem, né? Precisa de ordem, precisa de rotina, precisa de constância, porque terão dias que não vão ser fáceis, né? Principalmente para as crianças que vão passar por essa transição de sair da escola e não estão indo mais para a escola. Então vai ser difícil, algumas vão chorar, outras vão ficar mais irritadas, então é preciso muita paciência e muita. É um dia de cada vez. Um dia de cada vez, e é preciso ter muita firmeza, né? De certeza que de fato é isso que você quer. E o que não funciona no homeschooling é o que acredito que o que mais atrapalha é a falta de ordem. É você começar e achar que de repente ele vai, digamos, fluir assim sozinho, né? Ou então dar importância demais para, não, vou ensinar aqui só português e matemática e as outras matérias eu vejo depois. E isso é ruim, porque de fato a criança ela precisa aprender ali uma determinada quantidade de conteúdos para estar dentro do que é pedido, né, para não acontecer nesses casos de denúncia, ver que a criança está aprendendo uma disciplina só, porque também há casos em que a criança que a família pode ser denunciada, mas você mostra ali que a criança está de fato aprendendo tudo direitinho, que existe uma ordem, que existe, que você está ali guardando os arquivos, que está sendo bem feito, e essa denúncia ela não vai para frente. Então, no homeschooling, o que não funciona é de fato se você não tem ordem, se você não consegue se organizar, se você não escolhe um bom material, então isso é o que mais dificulta o homeschooling. sim, o que não funciona é querer fazer as coisas do seu próprio jeito, né? Sem querer ajuda, até mesmo, principalmente no comecinho, né? O que não funciona de repente, às vezes você tem 3, 4 filhos, você querer aplicar o material, né?
isso quando tem material, né? Um material bom, querer aplicar igual para todo mundo, né? Sem levar em conta o temperamento de cada filho, enfim, essas diferenças. E o que não funciona, de fato, é você ficar tentando... É aquele quebra-cabeça, né, Tiffany? De pega um material desse, um material dali, aí você Isso é junta, verdade. faz aquele quebra-cabeça. E aí, para isso, né, isso daí não funciona. Não é nem assim que não funciona, é que isso daí... para quem inventar a roda, né? Se a roda já foi Mas inventada. E para isso a deixa só o caminho gente... mais difícil. Isso, é. E aí, para isso, a gente indica, tem bons materiais, né? A gente vai estar falando mais sobre isso mais para frente, né? Mas essa parte de o que funciona, os métodos, o que não funciona, inclusive, dentro do curso, a gente vai estar abordando até um pouco mais sobre isso, tá? Como fazer, tá bom? Então, mas eu acho que o que a Tiffany trouxe já, não sei se respondeu, acredito que tenha respondido de fato, ficou bem claro, né? Eu entendo que, assim, todo início é difícil, né? E é por isso que não dá para a gente ficar sozinho, né? Não tem como a gente ficar sozinho. Ou seja, por exemplo, estar sozinho sem auxílio de um tutor, um pedagogo, algum professor, alguma coisa. Ah, eu não tenho condição. Então, se junta a outras famílias, se junta a outras pessoas que já fazem, já têm uma experiência, né? Então, isso vai te ajudar muito, vai te ajudar bastante, tá? Outra coisa, né? Que é só para a gente aqui encerrar. Poxa, eu gostaria de fazer essa experiência. Não tem como eu fazer sozinho ou sozinha na minha casa, com 3, 4, 5 filhos. Mas na minha cidade, na minha região, tem outras famílias católicas que gostariam de fazer. Como fazer? A gente vai falar também mais para frente sobre isso, né? Que seria o que a gente faz hoje aqui, que é o homeschooling em grupo, tá bom? Vai sair em outras lives, né? A gente vai tocar um pouquinho mais nesse assunto. Tá bom, pessoal? Mais perguntas, comentários? Quero já agradecer todo mundo que participou com a gente aqui da live. Quem vai estar assistindo esse vídeo, essa live, futuramente aí, coloque em prática, né? Tudo que a gente tentou trazer aqui, ajudar vocês, tá bom? Não deixe de participar das outras 2 lives que a gente vai fazer aqui no perfil, no Instagram. Bom, acho que é isso. Tem mais algum comentário aqui? Não, né, Acredito Tifa? que não. Bom, então vamos... quero convidar a todos para que a gente finalize esse momento agradecendo a Deus, a Santíssima Virgem Maria, a nosso Pai Espiritual São José e os nossos anjos da guarda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso Nosso guardador, guardador, que que se sempre a ti me confio a piedade confirma, divina, sempre me guarda, divina me sempre protege, me governa e me ilumina. ilumina. Amém. Amém. Então, muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa semana. E aí a gente vai se falando lá dentro dos grupos, né? Do WhatsApp. E fica aí ao nosso pedido, tá bom, gente? Convida mais pessoas aí para entrar dentro do grupo lá, para participar das lives com a gente, tá bom? E aí a gente vai se falando. Tiffany, obrigado, tá? Por ter participado Eu aqui. agradeço. Deus abençoe. Bom descanso. Até amanhã de novo as aulas, né? Até amanhã. E aí a gente vai se falando. Outro pedido, tá bom? Rezem por nós. Rezem pelo nosso apostolado, rezem por mim, pela minha família, pela professora Tiffany. Rezem pelos professores que estarão envolvidos aí no curso, tá bom? E nós contamos aí com uma Ave Maria de cada um de vocês. Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.